Olá, eu sou estudante do curso de Letras Português da Universidade Federal do Maranhão, à distância. E estamos aqui para apresentar o seminário da disciplina Intervenção da Realidade da Educação Básica 1. Trazemos como tema Pluralidade Cultural no Contexto da Literatura Afro-Brasileira. Nossa equipe é composta por Ana Paula Rocha da Silva, Edna Maker Carvalho Moraes, Maria da Conceição de Aguiar Lopes, Rosilene Silva Souza Costa e Venice Conceição Santos. Nosso tema, ele traz por objetivos trabalhar a pluralidade cultural no contexto da literatura afro-brasileira em sala de aula, compreender as leis 10.639/03 e 11.645/8, além da sua aplicabilidade no ambiente escolar. Atualmente vivemos com uma grande diversidade cultural, ou pluralidade cultural, o que significa que vivemos com diferenças culturais dos seres humanos. Essas diferenças elas vão se manifestar, vão se expressar na linguagem, no modo de vestir, na religião, na forma de pensar. Para os PCNs, é importante explicar a diversidade étnica e cultural que fazem parte da sociedade brasileira. É importante entender essas relações e buscar transformações necessárias. Como trabalhar essa pluralidade, inserindo a literatura afro-brasileira na sala de aula, é o que abordaremos neste seminário a partir de agora. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Venice Conceição Santos. Bem pessoal, nosso público-alvo é o 9º ano do ensino fundamental e o nosso recorte temático é a pluralidade cultural e o ensino da literatura afro-brasileira no contexto escolar. Antes de eu adentrar o assunto, queria fazer uma rápida pergunta. Vocês já se depararam com alguma situação complicada no cotidiano escolar, como por exemplo o ato de bullying entre amigos, colegas? Com certeza sim, né? Além de você se perguntar, mas bem isso que isso tem a ver com o tema, com o subtema? Pessoal, tem tudo a ver. Por quê? Porque há diversos tipos de cultura, há diversos tipos de religiões. Porque eu, por exemplo, eu tenho um tipo de religião diferente, vocês têm outros tipos de religião, de culturas, né? E assim vai. Então, como mudar esse tipo de comportamento dentro do ambiente escolar? Tudo isso tem que ser pautado. Então, adentrando no assunto, o que é a pluralidade cultural? O que ela aborda? Né? Para quê? De que forma ela deve ser evitada? De como? Né? E em que locais elas, principalmente, elas são percebidas? Bem, pessoal, a pluralidade cultural ela aborda a importância do respeito e da diversidade para o desenvolvimento e a permanência da cultura brasileira, né? Principalmente onde? Nas escolas. Porque, pois, para muitos, é o primeiro contato com o ensino de igualdade, né? Na escola. Então, o que as escolas precisam valorizar, né? Primeiramente, as escolas precisam valorizar as diferentes culturas, né? As diferentes culturas herdadas e lutar pelo quê? E lutar pelo fim da discriminação, do preconceito, né? E a melhor forma de lutar, é incluir nessas pautas que eu acabei de mencionar, né, no planejamento pedagógico, ou seja, nos planos de aulas, porque são temas essenciais, de extrema importância, né? Então, mas afinal, como a etnia, o gênero, a sexualidade e a religião, elas precisam ser abordadas e priorizadas pelos educadores, né? E quais desafios eles encontram nessas questões diante do ambiente escolar? Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser questionado e tem que ter solução. Então, pessoal, como vocês podem perceber nessa imagem, há diversos tipos de culturas, né? É nítido, tá nítido, como vocês percebem. Então, como a frase diz, a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Memorize isso é muito importante. Para finalizar, o ato de enxergar o outro como ser singular implica reconhecer que o outro é diferente de você, né? Importante. Obrigada e até mais. Olá,
eu me chamo Ana Paula Rocha. Como se adequa ao ensino de língua portuguesa? Bem, se adequa na prática, no convívio em sala de aula, onde terá entre o professor, o aluno e o aluno, onde eles terão acesso a materiais culturais, literários sobre diferentes etnias e aprenderão a respeitar, a conviver com seus colegas, indiferentemente de sua etnia racial. Como o tema se adequa à BNCC? Bem, se adequa aos temas transversais, contemporâneos da BNCC e amplia o aluno a ter conhecimento sobre o racismo e propor que isso venha diminuir nas escolas. E adequa também que o aluno venha ter conhecimento sobre si, sobre as suas raízes culturais. Bem, também é uma proposta muito interessante para levar para o meio familiar, onde o pai, a mãe e qualquer pessoa que conviva com o aluno irá ensiná-lo, instruí-lo a respeitar, a ter conhecimento sobre a sua etnia. A Lei número 10.639 de 2003 inclui História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas escolas, na educação básica. Bom dia, meu nome é Rosilene Costa, eu sou aluna do Polo de Nina Rodrigues, do curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão, e nós estamos falando sobre a aprovação e implementação da Lei número 10.639/93, que possibilitou um novo olhar por parte dos educadores para as literaturas africanas e afro-brasileiras, pois a partir de então tornou-se obrigatória, a reflexão e a discussão nas escolas e nas salas de aulas e sobre a participação dos negros na formação histórica e cultural da nação brasileira. A partir dessa lei, foram acrescentados os artigos 26A, 79A e 79B à nossa LDB. Dentro desse contexto, nós trouxemos aqui alguns conteúdos que podem auxiliar os professores de língua portuguesa no trabalho com esse tema, como, por exemplo, a Antologia da Poesia Negra de Expressão Portuguesa, de Mário de Andrade, O Advogado dos Escravos, de Luiz Gama, e também os cadernos negros, que apresentam poemas afro-brasileiros, de autoria do grupo Quilombo Hoje, com publicação de vários volumes desde 1978, cuja poesia e a prosa difundidas nessa série, fazem a diferença, e produzem o que pode ser observado nas relações de classe e de cor, típicas da sociedade brasileira. Bem, propor uma reflexão mais ampla a respeito desse tema é fundamental, principalmente para que possamos mudar aquelas práticas de ensino-aprendizagem tradicionais, que são responsáveis pela formação de indivíduos e cidadãos brasileiros preconceituosos, racistas, etnocêntricos, em suas relações pessoais e também nas sociais. Se o indivíduo se forma culturalmente em um grupo etnocêntrico, há grandes chances, de desenvolver sentimentos de superioridade com relação a outros que não participam de seu meio sociocultural, socioeconômico e étnico-racial. Então, no ambiente escolar, nós percebemos nitidamente os efeitos nocivos ocasionados pela formação docente, práticas pedagógicas e o currículo escolar, que muitas vezes conservam essas práticas etnocêntricas e encontram-se desvinculadas dos conflitos e problemas sociais das relações humanas. Bem, nesse sentido, dentro dessa temática, nós destacamos mais uma vez
a importância da cultura e da literatura afro-brasileira no contexto escolar, uma vez que esse espaço ele deve ser o local primordial para estimular, né, as manifestações do pensamento e das reflexões que levem à formação de cidadãos plenos. Muitos séculos legaram à escola a negação ao povo brasileiro, ao povo afro-brasileiro, o direito de ver-se inserido como protagonista na sua própria história. Hoje, porém, a Lei 10.639/03 veio direcionar e fortalecer as ações afirmativas, as quais buscam institucionalizar a inserção positiva dos afro-brasileiros na história do país e incluí-los na sociedade com justiça e valorização. Olá, boa tarde. Me chamo Maria da Conceição Aguiar Lopes. Vamos tratar nesse momento da temática pluralidade cultural no contexto da literatura afro-brasileira, tratando então das competências gerais da Base Nacional, que são 10 competências, mas iremos detalhar algumas delas, dentre elas conhecimento, repertório cultural, comunicação, argumentação, empatia e cooperação. Bem, esse conhecimento do qual nós vamos tratar dentro dessa temática da literatura afro-brasileira é o conhecimento que deve ser desenvolvido pelo aluno. Esse conhecimento que é tratado, mesmo que seja um conhecimento prévio, quando o aluno chega em sala de aula, mesmo que seja criança ainda, o que ele sabe quando se trata da relação étnico-racial, a questão do respeito à cultura, à cor, à religião de outras pessoas. Bem, então o conhecimento tratado nesse momento é o conhecimento adquirido pelo aluno, que deve ser desenvolvido no seu cotidiano, em sala de aula e fora dela. E também como é utilizado esse conhecimento, como ele pode valorizar esse conhecimento dentro da questão étnico-racial, dentro dessa literatura que é tão vasta, que é a literatura afro-brasileira. Também merece um destaque importante o repertório cultural. Esse repertório cultural, quando nós falamos, é o repertório dessas diversas culturas. Dentre elas, nós vamos tratar aqui da cultura afro-brasileira, as manifestações artísticas dos negros vindos da África, o seu modo de fazer os cultos religiosos, as suas vestimentas, que toda essa cultura foi incorporada na cultura maranhense, na cultura brasileira. Hoje nós temos aí a dança de capoeira, que é tipicamente da África, e nós sabemos que é preciso ter o respeito, um olhar diferenciado. A comunicação, que é uma das competências de uma força tremenda. Quando eu falo de uma competência geral, é quando o aluno pode se comunicar, pode se expressar, pode expor o ponto de vista dele. Ele vai se expressar e se comunicar, e através dessa comunicação mostrar a questão do sentimento, que tipo de sentimento ele tem quando se fala da literatura afro-brasileira. Se ele realmente compreende o que foi compreendido e o que foi aprendido dentro de sala de aula. Se o professor realmente consegue trabalhar com essa temática. O que eu fico pensando realmente é porque muitos professores não conseguem ainda adequar um conteúdo, ainda que se tenham leis que diz que tem que ser trabalhado em sala de aula. A educação afro-brasileira, uma literatura que é vasta quando a gente fala de Castro Alves, Machado de Assis, dentro da poesia brasileira, e que não consegue. Então, fica comprometido essa parte quando nós falamos da argumentação, como o aluno pode argumentar de forma coerente, coesa, baseada em fatos, a empatia, que é importante, a cooperação. A empatia é a questão de poder se colocar no lugar do outro. Quando alguém está sendo discriminado, o que é discriminação realmente? Como é que esse aluno vai compreender o respeito ao outro? Então fica aqui uma das dicas que eu sempre dou a alunos e professores.
entender o que é realmente essa educação afro-brasileira, compreender como é que ele pode ser trabalhado em sala de aula e instigar o teu aluno, instigar o nosso aluno a pensar de forma mais respeitosa, mais reflexiva e que esqueça realmente essa parte do preconceito. Porque, na verdade, cultura não tem cor. Então, são todas as culturas incorporadas no Brasil, no Maranhão e nos diversos estados que nós temos no Brasil.